Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo no canal Professor Sensacional. Esse vídeo de hoje é para aquelas pessoas que me procuraram, algumas pessoas me mandaram mensagens questionando algumas possibilidades para a nossa prática, né? A gente tem conversado bastante sobre o nosso retorno, a gente tem falado sobre as aulas remotas, sobre as aulas presenciais, as aulas híbridas ou transmissões simultâneas e por aí vai. Mas a galera tem me perguntado sobre alguma coisa efetivamente prática, né? Para a galera que está presencial, o que é que a gente pode fazer. Então esse vídeo é sobre isso, beleza? Você que está aí inquieto, está angustiado sobre isso, esse vídeo é para vocês, beleza? Vamos lá! Galera, é o seguinte, eu não tenho uma fórmula mágica, eu não tenho uma receita de bolo de jeito nenhum. Mas a gente tem pensado bastante, a gente tem feito alguns mini cursos aí, conversado com bastante professores, a gente tem tido esse compartilhamento de ideias, né? O que é fundamental nesse momento, a gente está dialogando com os nossos pares. E aí a gente tem algumas sim possibilidades de vivência para a escola nesse momento, né? Para aqueles alunos que estão presencial. A gente tem algumas situações que não são tão favoráveis e outras que são a nosso favor. Nesse momento eu vou pensar e vou trazer aqui para a gente a luz da situação que a gente tem a nosso favor, beleza? Então vamos lá. Uma coisa bem interessante é que as turmas estão reduzidas, a gente não pode ter aquele quantitativo tão grande. E aí cada escola está montando a sua estratégia de como fazer isso. Então a gente vai ter turmas que, vamos pensar assim, no máximo vão ter 20 alunos, ou deveriam ter 20 alunos. Então isso, para a gente trazer algumas possibilidades de prática, isso facilita bastante para a gente na hora da gente efetivar a nossa aula. Então isso é uma coisa positiva. A partir do momento que a gente tem menos alunos, a gente consegue dar mais atenção àqueles alunos, a gente consegue trazer uma dinâmica diferente para a nossa aula. Então a gente pode pensar a partir dessa realidade também. Uma outra coisa muito importante e a gente precisa seguir sem dúvida nenhuma são os protocolos. O primeiro é a questão do distanciamento. Então uma dica muito interessante é você montar o seu espaço na escola, conversar com a direção da escola ou com o responsável da escola para setorizar a quadra ou fazer marcações na quadra que possam facilitar aonde o aluno vai estar no momento da aula. Mas isso não quer dizer que o aluno vai passar o tempo todo, por exemplo, num quadrante. Eu vou trazer aqui para vocês uma ideia de uma demarcação, de uma setorização de uma quadra, né? Onde a gente pode estar fazendo para as nossas aulas de educação física. Isso facilita bastante. E aí, a ideia é que o aluno ele não fique o tempo todo da aula num quadrante só. Ele vai poder se movimentar, mas sempre respeitando de nós termos um aluno em cada quadrante, nunca dois alunos num quadrante só, e o aluno vai poder se movimentar dependendo da dinâmica e da atividade que você fizer. Essa é bem interessante, se você conseguir fazer isso na sua escola, vai ser um ganho muito interessante. Uma outra coisa, um outro protocolo, uma outra coisa muito interessante é a questão da higienização. Tá? É importante que você tenha na quadra e você até mesmo ande com álcool a 70%, né? De preferência álcool líquido, daqueles que tem um borrifador, porque aí você vai sempre higienizando a mão dos seus alunos e os materiais, caso você já comece a utilizar alguns materiais. Sobre os materiais, o compartilhamento de materiais, é interessante que no primeiro momento a gente tente evitar. Então se você tiver materiais suficientes para que cada aluno fique com o seu material, é o ideal. E voltando, né, o que eu falei lá no início, nesse momento a gente está com poucos alunos na sala, então isso pode favorecer, tá? A gente ter os materiais suficientes para cada aluno, eles não precisarem compartilhar. Caso você não tenha um material para cada aluno, que você faça duplas ou trios e eles compartilhem o material só entre eles. Aí você pelo menos minimiza, né, a quantidade de pessoas que vão estar utilizando aquele material, mas sempre higienizando todo o material e as mãos dos alunos também. Em relação ao uso da máscara, a gente precisa que todos os alunos estejam usando máscara nas nossas aulas.
mas uma situação que eu vivo na prática e tenho orientado meus alunos é que em determinados momentos, né, que o aluno ele faz alguma atividade que é mais de correr, que exige mais fôlego, né, ele fica com dificuldade de respirar por causa da máscara. Então, que ele se retire de perto dos colegas, né? Geralmente a gente usa a quadra, e aí a quadra é grande, então ele vai para um espaço mais reservado, tira um pouquinho a máscara rapidinho para dar uma respirada e volta, sempre tendo cuidado no manusear a máscara e também, sempre que for fazer isso, fazer distante dos colegas, dá uma respirada, recupera o fôlego e volta para a aula. Tá? Isso sempre com o nosso controle para que a gente possa estar organizando isso aí.